Olá, começamos a gravação. Esse é o meu projeto, no qual eu vou tentar trazer uma apresentação sobre algumas coisas que estão passando pela minha cabeça, alguns conceitos que eu tenho, alguns conceitos que eu tenho estudado, tentando trazer aqui para vocês algum conteúdo de valor, seja em formato de live, seja em formato de cortes, pensados para pensados para serem publicados lá no meu perfil @eumarcelrp. Se você não me segue, já aproveita e me siga. Eu não fiz roteiro para esse encontro. Eu vou falar os assuntos conforme eles vão vindo vindo a pertinência, devido à pertinência do assunto, com o link do assunto do momento, do que eu estiver falando na hora, né? Algo bem, bem assim mesmo. Eu tô com duas telas aqui, então se eu estiver olhando para cima é porque estou olhando para a segunda tela e aqui é a minha tela de baixo, é a minha tela principal. Muito bem. É, vamos lá, vamos ver o que eu vou ver hoje. Onde eu estava vendo? Olha, tem um assunto aqui. Tá, a arte de dar feedback. É esse aqui que eu vou compartilhar primeiro. Vamos lá compartilhar a tela. Acho que eu vou começar a live falando sobre o livro que eu tô lendo. Tá até aqui perto, tô até buscar. Chama Arte de Dar Feedbacks. Esse, era um, esse é um livro que surgiu. Eu me interesso por esse assunto porque, assim como o próprio. Logo no segundo artigo ele já fala, né? O feedback é algo que foi feito para crescer. Não quer dizer que seja fácil dar o feedback. Ou não é fácil dar um feedback que gere resultado. Então, esse é o desafio que o livro se propõe. A capa é essa daqui. Deixa eu ver meu retorno aqui, está aparecendo. A capa é essa daqui, a arte da feedback. E a minha motivação para ler esse livro foi eu estar no momento em que, profissionalmente, eu interajo com algumas pessoas e que são pessoas que eu acredito que eu tenha a contribuir no quesito profissional, tornar o serviço mais profissionalizado. Então, dar algumas diretrizes, lembrar algumas motivações profissionais, que as pessoas às vezes não estão de olho, mas que podem ser uma motivação profissional, e trazer isso, né? Tá aqui na tela, tá aqui na tela as minhas anotações das primeiras leituras. Não, vocês podem ver, ó, vou até dar um spoiler do conteúdo todo. Não é um material extenso aqui, são poucas anotações, né? Bom, vou começar logo daqui dessa frase que me pegou, né? O livro, logo nos primeiros artigos, eu não me lembro se é no primeiro ou no segundo, ele traz essa conversa aqui, né? Sobre as dificuldades de passar um feedback. Então, né? Uma dificuldade de quem dá o feedback oferecer é, no caso dessa pessoa que recebe o feedback, ser uma pessoa combativa. Eu não tinha, olha, essa palavra aqui não tinha nem chegado até mim, eu não tinha pensado nela, eu já pensei em outras formas, né? Outras palavras que eu vejo como similares, como ser uma pessoa reativa, ser uma pessoa que rebate, que confronta, né? E essas palavras vieram na minha cabeça. Mas esse adjetivo aqui eu achei muito interessante. Que ele diz, né, que há pessoas que são pessoas combativas, que na hora de você apontar alguma coisa a respeito dela ou de alguma situação, ela tem essa característica pessoal. Diz, não, ela tem uma postura, ela tem um posicionamento que de ser uma pessoa combativa.
E o que eu anotei aqui, né? Ser uma pessoa combativa, ou seja, ser uma pessoa que debate com vigor e que demonstra certa negação em esquecer ou ficar por baixo. Olha só que interessante. Muito bem, uma pessoa que debate com vigor bom, já vi muitos exemplos disso e, e é aquela coisa, até certo ponto, é bom uma pessoa que gosta de debate, né? É bom uma pessoa que coloca para você para pensar, te desafia. Acontece de surgir papos interessantes de duas pessoas que têm um bom combate, um bom debate. Olhe, por exemplo, acho que não temos muitos casos disso, mas imagine um debate eleitoral em que você tem duas pessoas que têm princípios não, desculpe, que colocam, debatem os seus pontos de uma forma rica, de uma forma respeitosa, e sem usar outros elementos, como alguns elementos emocionais, elementos de desmérito da pessoa, então jogar para o lado pessoal. Sabe, quando a conversa não vai por aí, surgem debates interessantes. Então, e aí eu coloquei essa anotação. Então, debater com vigor, ok, acontece. E aí vem essa característica aqui, que é ser uma. Aí o limite, para mim, é o seguinte. Deixa eu consigo aumentar. Não consegui aumentar aqui. O limite, para mim, é o seguinte, né? Até certo ponto, uma pessoa que debate com muito vigor, tem um ponto que ela passa, é a negação. É a pessoa que já ouviu todos os outros pontos da outra pessoa, mas continua ali com o seu na busca do convencimento. Na busca de convencer uma pessoa que, por exemplo, pode estar num lado totalmente oposto à sua opinião. Então, é isso que eu chamo aqui de negação. É isso que eu estou chamando aqui de ser uma pessoa que debate. Por exemplo, discutir. Claro que não, eu não vou generalizar aqui, mas, por exemplo, certas pessoas religiosas, fundamentalistas, que vão discutir, que vão debater isso, só que e que não aceitam a realidade do outro, né? Então, e que mostram intolerância. Esse para mim é um dos limites, eu vejo como um dos limites do debate. Então, certa negação pela realidade, certa negação de que existem outros pontos de vista. Tudo isso são características dos limites, né? A outra característica aqui, até coloquei na mesma linha, né? Demonstra certa negação em esquecer, ou seja, a pessoa continua ali nas palavras, se for no WhatsApp, mandando mensagem, aquela metralhadora de textos, apenas reafirmando o seu ponto, sabe? Como se o ponto não tivesse sido entendido. Não, você ainda não entendeu o que eu quis dizer. Existe uma diferença entre entender e não concordar. Ninguém é obrigado a concordar. E isso. Ou, olha só que curioso isso aqui, ficar por baixo. O que eu estou chamando aqui de ficar por baixo? Eu entendo que as pessoas que. Esse intuito de continuar argumentando, de ser uma metralhadora de argumentos similares, assim, a pessoa já argumentou, já deu o argumento 1 sobre isso. Só que ela fica só nos pontos aqui, ela fica só aqui, ó. Cadê? Ela fala um ponto e depois fica só repetindo o mesmo ponto. E não passa, por exemplo, para o argumento 2 ou para o final da discussão. Porque tem discussões que se encerram. O que era de proveitoso ali naquele debate já foi embora. E a pessoa continua aqui, ó. Por quê? Por que eu vejo um dos motivos assim da pessoa continuar? Porque ela não quer ficar por baixo. Então, se o outro indivíduo deu um contra-argumento bem direcionado, bem específico à sua resposta, assim,
né? Se você ouvir uma réplica assim, e você continuar falando assim, talvez seja uma coisa assim de você se sentir por baixo porque ele te contra-argumentou, e é uma questão que, para mim, falta maturidade nessas pessoas que têm esse receio de ficar por baixo. Como se o fato de eu não convencer o outro fosse um demérito. Não. Não é um demérito. Só aquela discussão encontrou um fim ali. Não há mais o que dizer. E isso é uma questão para mim que eu entendo como uma questão psicológica de entender a realidade, sabe? Se você também trouxe argumentos que de fato foram quebrados ali, cadê a humildade para entender aquela realidade? Porque uma das premissas que eu carrego comigo é que ninguém está certo o tempo todo, ou ninguém fala, ninguém tem as respostas para tudo, ou está certo o tempo todo, ou que vai convencer todo mundo o tempo todo. Não. Tem que saber entender que se você está num lugar debatendo, se você está debatendo, ainda mais com opiniões muito mais divergentes que a sua, existem os fins da discussão, os finais da discussão existem. E muitas vezes o final da discussão pode ser cada um, os pontos foram apresentados, ponto. O final pode ser pontos apresentados pelos dois lados, debatidos, conversados, ok? Fica por isso, tá tudo ótimo se for assim. Ou às vezes você é convencido, ou às vezes você tem um lado do seu, fala, nossa, não tinha visto por esse ponto. Agora eu acho que eu concordo com esse ponto, então. E você foi convencido. Ou seja, a argumentação você não ganhou, muito entre aspas, né? Então, acho que é um pouco disso que eu tenho a dizer sobre esses pontos aqui. Das pessoas combativas, né, nessa relação com o debate. Isso, e ainda mais quando é feedback, né? Você vai dar um feedback para uma pessoa, a pessoa não quer te ouvir, então está finalizada a discussão, porque encontramos uma barreira pessoal do outro. Não era como é que é a barreira? Não lembro, mas uma barreira. Não há não há o que fazer. Você vai perder muita saliva querendo que algo aumente ali. Artigo 1. Essa frase é muito legal. O feedback aumenta a autoconsciência. Bonita essa frase. É um pouco disso. A gente se busca tanto por um autoconhecimento, se busca tanto por, não, deixa eu ficar aqui na minha, deixa eu mesmo ter uma conversa intrapessoal, né? Eu aqui na minha conversa intrapessoal vou ficando mais autoconsciente, e de fato fica, eu acredito muito nisso. De fato se tem muitos insights interessantes quando se conversa consigo mesmo, quando se medita, quando se tenta trazer calma e se olha com compaixão, enfim. Mas olha só que interessante, o feedback do outro pode te trazer autoconsciência, pode te trazer uma autoconsciência, entendeu? É o outro te dando uma autoconsciência. E autoconsciência é aquela coisa, o quê? A gente se dá, mas percebe como o outro aumenta isso também. Ela pode aumentar a sua autoconsciência. Só que uma breve anotação do que significa ad hoc, que eu coloquei aqui. Isso. E seguimos com esse termo aqui. No artigo 1, ele fala da diferença entre qual a diferença entre um feedback constante e um feedback formal. Ele aponta assim que os líderes, os gestores devem fazer o seguinte, devem dividir em dois aspectos. Olha que legal. Primeiro é o feedback constante, ou seja, o feedback que acontece ali no dia a dia, comentários construtivos logo após uma apresentação do colega, claro, se já há um espaço para isso construído, já há um espaço construído para isso. Não se chega numa pessoa falando, nossa, você precisa melhorar isso daqui, ou num tom, porque há de se tomar o cuidado de
na hora de corrigir ou de dar pitaco sobre essas coisas, você não ter você ter um ar, você não deve ter um ar de superioridade, porque você não vai estar lado a lado com a pessoa e vocês não vão construir algo juntos, lado a lado. Olha lá, ele até fala assim que logo após a apresentação que um colega fez, então, tá vendo? Subordinado no caso de se você for um gestor que tem essa proximidade com a sua equipe. São feedbacks constantes, são avaliações feitas sobre questões recentes. Então, aconteceu isso na terça, falo isso na quarta, na quinta, sabe? Não é algo que você guarda para depois, para falar depois. Ele aponta também, o livro aponta também, que isso facilita o feedback anual formal. Olha só que legal. O que, né, é mais comum em empresas mais estruturadas, com uma cultura mais consolidada, empresas médias e grandes, né, isso é mais comum. Então, que isso não possa acontecer em pequenas. Pode e deveria. Se a cultura estivesse mais alinhada, enfim. Isso facilita, ele coloca esse feedback do dia a dia, esse feedback de questões pontuais, facilita, porque realmente, às vezes na emoção, às vezes no auge de um projeto, de um desafio, no auge ou um pouco logo após, que se aprende mais. Você está absorvendo aprendizado sobre o que você acabou de fazer. Então é onde você está mais aberto, você está mais conectado com a pessoa que recebe feedback, está mais conectada com o próprio projeto que ela fez ali consigo, que ela fez ali. Então por isso que o autor desse artigo chama de feedback constante. Enquanto que o feedback formal, voltamos para aquela coisa lá de que da cultura consolidada e de diretrizes já colocadas no calendário, né, e tudo mais, de grandes e médias empresas, né? O que é o feedback formal? Normalmente uma comunicação top-down, ou seja, uma comunicação de baixo para cima, de cima para baixo, ou seja, de gestores falando com subordinados, de líderes conversando com colaboradores, funcionários ou similares. Ela é um feedback que resume todas as ações, todas as avaliações que você fez aqui no item anterior, ela deve resumir. Olha esse ponto aqui eu achei muito interessante, que ele fala assim, esse feedback formal, às vezes que acontece no final do ano, alguma coisa assim, algumas coisas do tipo, não deve apresentar nenhuma surpresa. Gostei muito disso que ele falou, porque olha só que interessante. Se durante o ano você tá preocupado, você funcionário está preocupado em continuar na empresa, em ter um bom serviço apresentado, um bom atendimento, uma boa prestação de serviço, você está ali aprendendo, se desenvolvendo, experimentando. E se há esse retorno, se há esse retorno e tudo mais, repare como o feedback formal, que deve acontecer lá no final do ano para todos os profissionais, né? Esse feedback formal também deve ser dado de forma particular. Isso é muito importante. De forma individual. Ou em grupo também, né? Mas repare como, olha, esse item é muito legal. Não deve apresentar nenhuma surpresa. Então repare que se durante o ano você for construindo, você for apontando e tendo um diálogo, você tendo uma comunicação ali semanal ou diária com os seus colaboradores, repara como no final do ano eles mesmos já sabem quais são os maiores pontos fracos dele e os pontos fortes também. Então, a pessoa sabendo os maiores pontos fortes, os maiores pontos fracos, ele não vai ter nenhuma surpresa. Ele não vai ter algo a falar, oh, nossa, eu nunca tinha percebido, entendeu? Você, você já vai, vocês já vão estar numa outra conversa
vocês já vão estar já pensando nas soluções, no plano de ação para corrigir isso. E não numa surpresa, nossa, putz, tá vendo? Uma grande surpresa, né? Muito bem. Ele fala aqui também: estimule seus funcionários a destacar fatores que facilitem ou atrapalhem seus trabalhos. Volta essa frase aqui, retorna aquela coisa que foi dita sobre a autoconsciência. Né? No que eu tô pecando aqui? No que eu não sou bom ainda? Ou não é a minha expertise? Entende? Então, isso é muito importante, porque funcionários que têm esse autodesenvolvimento, essa autopercepção, se engrandecem e por conta disso engrandecem as empresas. Estimule os funcionários a tomar nota de suas realizações. Isso é legal também. Uma forma de celebração, né? Estamos falando aqui de celebração do que foi feito. Pô, você conseguiu fechar 2 contratos novos aqui. Repare como isso foi um ponto forte seu aqui. Isso pode estar dizendo querendo dizer sobre um ponto forte seu. Então, olha só que legal. Também identificar os recursos necessários para o desenvolvimento futuro. É isso. Nesse feedback formal, o que eu entendo que os gestores e RH e supervisores diretos, né, devem priorizar é o que pode ser melhorado. Então, há uma habilidade a se melhorar aí? Se há, o que podemos fazer? Né? Qual vai ser o plano de ação? Qual vai ser o plano de ação para melhorar isso? Entendeu? Ele precisa melhorar isso? Por exemplo, digamos por um exemplo aleatório aqui, mas nem tanto. Digamos que um funcionário ele é muito bom na escrita, na redação. No entanto, ele peca pelo design. Falando de um criador de conteúdo, por exemplo, para redes sociais. Ele pretende continuar na área de fazendo esse papel de design? Há outras pessoas para fazer? Não, é ele mesmo. Ele entendeu? Tudo isso envolve o plano de ação do que vamos fazer a seguir. Se ele precisa melhorar, não, ele precisa melhorar essa parte de design, porque sempre há coisa de design para fazer, para esse profissional aqui nessa empresa. E então, além de texto, ele também precisa se aperfeiçoar nisso. Ok? Tudo bem, tudo bem. Então, repara que tem 2 etapas aqui acontecendo, né? O feedback formal eu vou chamar de diagnóstico. Um diagnóstico do profissional. Pode ser, né? Pode ser algo feito pelo próprio funcionário, como é o exemplo dessas pessoas que têm essa autoconsciência mais ampliada, mais bem desenvolvida em si mesmo. Ou pode ser dado por um supervisor direto, colegas de trabalho. E o diagnóstico, repare, né, como ele é construído durante o feedback constante e no formal. O que faz com que eu possa chegar no final do ano na empresa e vir falar só plano de ações para o ano que vem. O que eu preciso melhorar? Qual ponto eu preciso melhorar? Entendeu? Além de ser uma celebração do que você já fez. Isso que eu chamei aqui de plano de ação. Dentro aqui de feedback formal. Essa frase aqui eu gostei bastante. Artigo 2. Não lembro qual que é o tópico do artigo 2. Vou até pegar aqui. Tá. Capítulo. É por capítulos, aliás, o livro, né? Vou mostrar aqui na tela. Deixa eu ver. Eu vou alternar a tela, ver se funciona. Fixar. Vou dar um fixar, ver se na gravação ele vai constar. O capítulo 2 chama Às vezes feedback negativo é melhor. Olha só que curioso isso aqui. Esse artigo é assinado Rei de Grano, vou ler esse nome aqui, pronunciar esse nome, mas foi escrito por essa pessoa. Vamos voltar aqui para a tela. E a seguinte frase é dita.
Está fixada. Evitar feedback negativo é ao mesmo tempo equivocado e perigoso. Então, manter a conversa só nos elogios, ele aponta como algo perigoso. Vamos ver o porquê. A crítica de certa maneira... A crítica da maneira certa... Repara como esse é o objetivo do livro. É dar feedback, mas é da maneira certa. É da maneira adequada. É da maneira... funcional e realista, que funciona na realidade. Muito bem. A crítica da maneira certa pode ser altamente motivadora. Repara como receber crítica não é fácil. Receber crítica e ainda mais quando a pessoa que recebe sabe que aquilo é verdade, pode ser difícil. Pode ser difícil de assimilar, pode ser difícil pode paralisar. Muitas vezes acontece isso. Então é você criar conteúdo na internet, receber um hater lá falando sobre uma deficiência sua, falando sobre alguma coisa sua. Não é fácil, você se sente exposto, você se sente julgado. O se sentir julgado também é algo, um ponto de atenção que cabe um cuidado, cabe uma atenção nisso. Muito bem. Ele aponta aqui, feedback, ele aponta a diferença, né, do que eu estava já comentando, já falando. Feedback positivo. O que é um feedback positivo? Elogios, elogiar um colega, pô, uma delícia, né? Muito bom. Elogiar colegas, muito bom. Ficar feliz pela conquista do outro, pô, isso é maravilhoso em muitas dimensões. Ele aponta aqui que o elogio, ele aprofunda o comprometimento daquela pessoa no trabalho. Olha que legal. Então ele fala que a pessoa fica mais empolgada com aquilo, né? com aquela ação, com aquele projeto que está acontecendo ali. É isso, fato. Nada a contra-argumentar aqui. Aumenta a confiança da pessoa. É isso, corretíssimo. Agora, o feedback negativo. O autor do capítulo afirma o seguinte, que ele deve ser encarado que aquilo deve ser recebido como uma informação. Olha, uma informação carrega um sentimento? Não precisa carregar um sentimento exatamente. Podemos olhar de ponto mais frio, entende? Crítica. Dizem que, olha só, o que a crítica diz? Diz em que ponto é preciso se esforçar e mostra como é possível melhorar. Entende? Cara, aquela coisa, aponta, né? Uma crítica aponta para alguma coisa, ainda mais se for uma pessoa que te conhece, uma pessoa que você compartilha uma rotina, que você compartilha dias em comuns e trabalhos em comum, né? Se for uma pessoa da sua área, se for uma pessoa próxima de ti, seus pais, sabe? É aquela coisa, seu parceiro, sua parceira pode ver pontos nossos que nós não conseguimos ver de cara ou que não nomeamos, ou que não falamos, não conversamos sobre. Mas acontece de parceiros verem na sua dupla ali, olha, esse ponto aqui, né? Então, esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, né? Que poderia ser melhorado de tal forma, que poderia ter uma atenção, né? Um foco. É aquela coisa, as pessoas próximas de nós nos conhecem, né? Se a gente. As nos conhecem até certo ponto, as pessoas muito próximas. Aliás, as pessoas próximas de nós são as que mais têm a chance, têm a alçada de dizer sobre nós, além de nós mesmos. Né? E é isso, ele fala aqui para ser visto de um ponto de vista informativo. Olha, uma informação que você vai fazer. E aí que tá. O que você faz com... O que eu vou até escrever aqui enquanto a gente fala, que a frase é o seguinte. O que você faz com a informação que recebeu... A informação que recebeu
É a diferença. É aí que tá a diferença. O jogo ficou estranho. Mas vou tentar me colocar de um jeito melhor aqui. Para tudo. Gente, é o Marcelo Futuro aqui para recolocar a frase que eu tinha pensado. A ideia era falar a seguinte frase. Eu vou falar agora. O que você faz com a informação que recebeu é o que determina a utilidade daquela crítica. É essa a ideia que eu queria trazer. Vou repetir uma última vez. O que você faz com a informação que recebeu é o que determina a utilidade daquela crítica. Voltando. O que você faz com essa informação é o que vai ser o diferencial. O que você faz com que você, com essa coisa que disse sobre a respeito de você? Aí mora a grande diferença. Aí mora o grande diferencial, né? E esse é um ponto que eu tô pegando esse ano, que eu tô entendendo muito esse ano aqui. Isso, sabe? E ainda mais olhando para outros aspectos da vida, assim, sabe? É que nem a seguinte frase. Não importa a maldade que as pessoas fazem a você, entendeu? Importa como você reage aí, como você consegue reagir a isso, tá? Você se tornou mais resiliente. Acontece muito. Amor, depois que você sofre uma traição, depois que você sofre uma, uma desesperança amorosa, o que você faz com isso? Você se torna mais resiliente, um término difícil, sabe? Muitas, acontece muito isso na vida pessoal. De que é isso? E com maldade também. Quando te fazem uma maldade, ah, muitas vezes isso fortalece, né? Você vai criando uma casca, você vai criando uma maturidade emocional também, eu diria. E é isso. Aí, para finalizar, esse mesmo artigo, né, fala o seguinte, que funciona mais para pessoas novatas, para pessoas que estão, por exemplo, em início de carreira, início de estudo. O feedback positivo ele é muito mais agregador do que um feedback negativo. Né? Para os novatos, o feedback positivo é uma força motivadora. Isso eu acho que não tem o que discutir. Agora, quando se fala com pessoas mais maduras no mercado, o artigo diz o seguinte, que para especialistas a melhor crítica é a crítica negativa, porque ele entende o valor dessa crítica construtiva e os elogios e o feedback positivo dizem só o que ele já sabe. Só o que eles já sabem, os especialistas. Eu entendi. Repara como que aqui estamos falando de uma visão mais estratégica e racional da situação, tá? Não vamos ligar muito para os aspectos, estamos focando mais no aspecto racional e não emocional. E que dentro de que racionalmente, para especialistas, críticas construtivas são melhores, porque os elogios dizem coisas que eles já sabiam, e eles podem crescer mais, né? Eles crescem mais, especialistas crescem mais com as negativas. Isso significa que as positivas não foram importantes? Foram por muito tempo, enquanto eles eram novatos. Repara que é realmente uma escadinha aqui, né? É passo a passo e é curioso isso aqui, né? Os especialistas, olha, é isso. Eles tiram mais, é, é, sendo mais, né? Sendo bem, eles tiram mais proveito os especialistas não tiram tanto mais proveito do feedback positivo, entendeu? A motivação já pode estar mais enraizada nos especialistas. A motivação, por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui é a minha área, já estou aqui, já faço isso há tanto tempo, eu tiro satisfação dessa atividade aqui por tais motivos, já é algo mais enraizado neles, a motivação. E aí, por isso que as negativas são mais, olha, um pontinho de atenção aí, é como se fosse um processo de auditoria. Tá? Então ouvir isso funciona mais. Eu lembrei agora do exemplo de jornal, né? O jornal tem a carta dos leitores e tem um profissional chamado ombudsman. Vou falar de forma rasa aqui, tá? Não vou conseguir falar de forma mais aprofundada, né?
mas de que o ombudsman é um profissional contratado pela empresa que vai ter uma visão de fora sobre o que está sendo ali dito no jornal e vai comentar e vai dar análises, né, sobre o jornal, positivas ou negativas, sabe? Não, ele foi contratado, mas ele tem liberdade e autonomia para falar o que a percepção dele sobre tal fato, sobre tal coisa. Esse é um pouquinho do paralelo que eu faço. Tentei colocar no gráfico. Coloquei no gráfico aqui, não, tentei não, coloquei no gráfico. Só que um gráfico aqui. Então, new seriam os novatos. Então, repara o feedback, né, aqui na linha, cruzando cartesiana aqui, na linha X, acho que é X, né? Na linha X, não, Y. Na linha Y aqui é o feedback, né? O tanto negativo quanto positivo. Os novatos estão nesse quadrante aqui. Nesse quadrante de que o feedback do que o feedback positivo se extrai. Eles conseguem se extrair mais daqui nisso. Enquanto que os experientes, os mais experientes, os mais especialistas, precisam mais desse quadrante aqui, o quadrante de baixo. Ok? É isso, esse primeiro momento. Obrigado por assistir, deixe um comentário, aguardo os próximos vídeos. E que teremos mais nesse canal. Um beijo e até mais.